Você sabia que não existe somente um tipo de transtorno bipolar? Meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra e hoje eu vou falar sobre dois tipos de transtorno bipolar, o transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. Quando a gente fala sobre transtorno bipolar, a gente sabe que essa é uma doença caracterizada por fases. Fases em que a pessoa está naquela polaridade lá de baixo, em que ela se encontra deprimida, e fases em que ela está mais eufórica, mais alegre. Mas afinal de contas, o transtorno bipolar é tudo igual? Não. Existe uma classificação que é clássica. Existe o transtorno bipolar tipo 1 e o transtorno bipolar tipo 2. No transtorno bipolar tipo 1, a pessoa ela vai apresentar fases de mania. O que caracteriza o transtorno bipolar tipo 1 são fases de mania. Para ser bipolar tipo 1, se a pessoa apresentou em um momento da vida dela essa fase de mania, pronto, o diagnóstico está fechado. Mas Danilo, não é bipolar? Então, além da fase de mania, não tem que ter aquela fase lá de baixo que é a fase depressiva? Não. Para o transtorno bipolar tipo 1, basta ter mania. Mas, via de regra, a pessoa que tem esse transtorno, ela vai apresentar tanto as fases de mania quanto as fases de depressão. O que quer dizer mania? Mania é um período que a pessoa ela tem um excesso de energia mental, energia física e ela se encontra mais alegre, mais irritada. Nessas fases ela vai ficar extremamente feliz, rindo por qualquer motivo, o pensamento dela vai ficar mais acelerado, ela fala de uma forma muito mais rápida, tem uma pressão para falar, é até difícil conversar com essa pessoa porque ela vai tomar atitude e vai ficar falando o tempo inteiro, ela vai dormir menos tempo à noite e vai se sentir descansada, uma pessoa que dorme 4, 5 horas, ela começa a se envolver em gastos excessivos, ela começa a se envolver, por exemplo, um aumento de libido e às vezes uma promiscuidade sexual. Nessas fases a gente fala que ela está na mania. Já fases depressivas, a fase depressiva ela é caracterizada pelo quê? O contrário, um humor hipotímico, ou seja, tristeza, choro fácil, falta de energia, um pensamento mais lento, alteração de sono, que aqui é uma insônia ou sonolência, alteração de apetite, comendo mais do que o habitual ou sem apetite algum com alteração de peso, ideias de culpa, inutilidade, pensamento suicida. Na fase depressiva, a pessoa tem que ter esses sintomas pelo menos 2 semanas para a gente falar em episódio depressivo aqui ou fase depressiva. Já nas fases de mania, tem que durar pelo menos 1 semana. Já o transtorno bipolar tipo 2, a gente sabe que ele não tem mania. O que ele vai ter aqui é fases de hipomania e depressão. Enquanto que no transtorno bipolar tipo 1 bastava ter mania, no bipolar tipo 2 vai ter hipomania e depressão. A depressão a gente já falou o que é, e a fase de hipomania ela vai ser uma alegria excessiva, diminuição da necessidade do sono, falar mais do que o habitual, vai ter essa questão também de compras excessivas, um aumento do desejo sexual, começar a ter vários planos ao mesmo tempo. Aí você deve estar se perguntando, mas Danilo, o que você falou aí parece muito a fase de mania com a hipomania. Os critérios que a gente utiliza para classificar são os mesmos, mas aqui a gente tem que entender que a fase de mania ela é muito mais intensa, esses sintomas são muito mais proeminentes. E aqui vai 3 dicas. 3 dicas eu vou dar para vocês para diferenciar assim, se é mania ou se é hipomania. Num quadro de mania, existe muito prejuízo funcional, ou seja, a pessoa ela vai ter muito prejuízo na sua vida familiar, às vezes vida financeira, vida com os amigos. Na fase de hipomania, às vezes esse prejuízo não aparece. Às vezes a pessoa vai apresentar uma fase de alegria excessiva e vai ficar mais produtiva. Então, quando eu penso que uma pessoa teve muito prejuízo por causa desse excesso de energia mental física e está mais alegre e irritado, a gente fala que é mania. Se durante essas fases também de euforia houve necessidade de internação, não há discussão. Se teve necessidade de internação, isso é mania. E uma outra característica seria sintomas psicóticos. Se durante essas fases a pessoa ela fica
escutando vozes, delirando, acha que ela tem poder especial, acha que ela é dona de muitos lugares, por exemplo, isso não é verdade, isso a gente dá o nome de um delírio. Nesses casos, sintomas psicóticos, também não há dúvidas, isso é uma mania. Então, esses são os dois tipos de transtorno bipolar tipo 1 e transtorno bipolar tipo 2. Um grande abraço e até um próximo vídeo.